Olá, mulheres! Que alegria estarmos juntas mais uma vez para conversarmos e aqui repartirmos sobre essa missão tão linda que é a nossa maternidade. Nesse episódio, nós vamos dar continuidade ao que desenvolvemos no episódio 3, que são erros a serem evitados enquanto cumprimos essa nossa maravilhosa missão. Nós terminamos dizendo que não devemos ser super, não devemos desautorizar autoridades e não devemos desprezar a força do exemplo. Foram os 3 erros a serem evitados que comentamos no episódio passado. Se você não assistiu ainda, assiste o episódio 3 que vai te dar o início desse assunto que vamos concluir hoje. E eu quero hoje dizer para você que um erro muito comum e que precisa ser evitado em nossos lares, em nossas casas, em nossos relacionamentos é exatamente o erro da dissimulação. Ou, se quisermos ser mais claros, o erro da mentira, do engano. Pastora, mas isso é pecado, isso nem deveria se nomear em nossas vidas. Concordo com você, mas infelizmente se nomeia. Existem inclusive aquelas mentirinhas que são chamadas de mentirinhas brancas. Por exemplo, não, meu filho, você não vai ao médico, quando a criança vai sim ao médico, né? Ou então, meu filho, não, mamãe não vai apagar a luz quando você dormir, mas você sabe que vai apagar a luz, né? E outras situações corriqueiras da vida que muitas vezes a gente usa do engano, usa da mentira e usa também da dissimulação para tentar conciliar situações que precisam ser encaradas de frente. E a verdade deve ser um valor, deve ser um princípio e uma característica que nós devemos desenvolver em nossas vidas pessoais e na vida daqueles a quem estamos deixando, em quem estamos deixando o nosso legado, que são os nossos filhos, né? A palavra chega a dizer: compra a verdade e não há vendas. Não abra mão de dizer a verdade, não importa qual é a situação, né? Às vezes a gente até, não, mas eu tô fazendo isso para poupar. Por exemplo, se um adulto promete uma coisa e não vai poder cumprir, aí você diz que aquele adulto adoeceu ou que aquele adulto se esqueceu e na verdade não é nada daquilo. Você sabe o que foi que de fato aconteceu e você não quer trazer a verdade à tona. E nós precisamos trazer essa situação de uma maneira bem administrada dentro dos nossos lares. Quando nós encaramos qualquer que seja o desafio e tratamos com a verdade, a primeira pessoa que se compromete conosco é o próprio Deus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando trazemos a verdade, trazemos a luz, trazemos a própria pessoa de Jesus Cristo para dentro das nossas vidas e para os nossos relacionamentos e para os piores conflitos que tenhamos que resolver. É claro que eu preciso destacar também que a verdade precisa ser dita em amor, porque tem gente que vai para o outro extremo. Eu sempre gosto de dizer, os extremos são perigosos, né? E já citei aqui no nosso primeiro episódio que o diabo mora nos extremos. Então a gente precisa trazer a nossa vida para um centro, para um equilíbrio. E mais uma vez eu cito a palavra de Deus quando ela diz: diga a verdade em amor. Portanto, faleis a verdade em amor. Então você vai dizer uma verdade, por exemplo, estou bonito, mamãe. Meu filho, não está muito adequada essa roupa. Essa roupa não ficou combinando. Ou então, eu não acho que essa roupa valorize você, né? Você vai dizer a verdade? Vai. Você vai mostrar para a sua criança que a mentira é algo que não cabe na vida e no relacionamento e na casa de vocês. Mas você vai fazer isso em amor, né? Às vezes você vai falar de uma outra pessoa, em vez de usar palavras rudes, palavras secas, palavras destrutivas, você vai dizer a verdade sobre aquela pessoa, mas você vai fazer isso também trazendo toda a ternura que Deus nos tem ensinado. Então, por exemplo, você vai comentar sobre alguém que não tem tido um comportamento apropriado, em vez de falar, aquela pessoa é uma louca, não é referência para você, você não precisa, você não deve andar com aquela pessoa, né? Às vezes a gente está falando sobre pessoas até da relação dos nossos filhos. Em vez de falar assim, você fala, olha, não é o exemplo que eu quero que você siga, preste atenção nas atitudes daquela pessoa, meu filho, minha filha. Olha, não é o caminho que Deus tem para você, eu não gostaria que você se
fizesse acompanhar desse tipo de companhia, desse tipo de amizade. Então você pode sim falar a verdade e deve falar a verdade, mas faça isso em amor. É um erro a ser evitado, qualquer tipo de meia-verdade, engano, mentira, dissimulação. O quinto erro a ser evitado são as ameaças. Ou como é comum usar: se você não comer toda essa comida, eu vou deixar você ficar sozinho em casa. Você sabe que não vai fazer isso. Criança tem 5 anos, ela não pode ficar sozinha em casa, né? Veio junto até a própria mentira, né, do ponto anterior. E junto com a mentira veio uma ameaça, ou seja, simplesmente uma forma de pressão, uma disciplina ineficaz, né? Que você promete algo, seja bom ou ruim, que não vai cumprir. Isso também é uma falha de caráter que não deve ser vivida e nem transmitida, muito menos. Então, fazer ameaças, seja de que tipo for, é algo que você deve eliminar. Eu vou te bater, eu vou deixar você no cantinho por 3 horas, eu vou deixar você sem aquele brinquedo, né? Eu vou tomar sua mamadeira e outras coisas que às vezes a gente usa, né, como uma forma estratégica para pôr pressão nas pessoas, sejam de que idade for. Às vezes os adultos também, né, fazem ameaças. É tão terrível quando a gente vê que tem casais que se ameaçam, né? Próxima vez você vai ver, né? Eu separo de você, eu te deixo. E é um tipo de situação que, mesmo que na hora a pessoa está irada ou enraivecida e cogita poder fazer aquilo, é totalmente inadequado, pecaminoso e comprometedor. As ameaças, elas começam a trazer fissuras emocionais. O ser humano, no seu desenvolvimento, ele carece de uma coisa chamada segurança, para se desenvolver de forma equilibrada. Por isso que eu digo, às vezes é melhor uma verdade dura do que uma mentira mole. É melhor você não prometer do que prometer e não cumprir. E ainda mais quando se tratam de ameaças duras, de ameaças aterrorizantes, difíceis, né, até de serem ouvidas e de citar. Às vezes eu até busco aqui um exemplo, mas eu já me preparei tanto para não viver esse tipo de coisa que eu procuro nem ter no meu cognitivo aqui possibilidade de ameaças, porque não quero viver assim, nem quero ser ameaçada, nem quero ameaçar ninguém. Então, elimine as ameaças e cumpra o que você fala e procure falar o que você quer viver e procure viver de maneira adequada ao propósito de Deus para a tua vida. As disciplinas, em um outro momento nós vamos falar sobre elas, são indispensáveis. É tanto que a Bíblia diz que o Senhor disciplina o filho que ama, mas a disciplina eficaz, a disciplina correta, a disciplina verdadeira, equilibrada, feita em amor. Sexto erro a ser evitado: a maledicência. Como é corriqueiro também falar mal dos outros, né? Essa secretária que não faz nada direito, não, essa mulher, estou a ponto de dispensá-la. Isso não é maneira da gente falar sobre nenhuma pessoa que nos presta serviço, seja servo, seja amigo, seja pessoa da própria família, seja parente, né? Ah, porque a sua avó é cara de pau. Ah, porque o seu avô é mentiroso, fala e não cumpre. Ah, porque o seu pai é um molengão. Qualquer tipo de crítica ou de maledicência mina um princípio indispensável em nossos lares e formação que se chama respeito mútuo. Então, em nome de Jesus, esse hábitozinho sutil que precisa ser combatido, porque senão ele entra mesmo, parece uma peste perniciosa, né? Às vezes você está no trânsito e sem querer, quando você vê, você já falou mal de uma situação, de governo, de autoridades, de motoristas, de professores, e isso também é prejudicial na formação dos nossos filhos, na vivência dos nossos relacionamentos, e também trazem pecado e tristeza para o nosso próprio coração. É tão lindo ver pessoas que se proíbem esse péssimo hábito pecaminoso. Se proíbem. Não são pessoas que estão envolvidas em rodas de fofoca, em cochichos, em disse que me disse, telefones sem fios, mal administrados, né? Então,
deixe de lado a maledicência e forme uma família firmada na dignidade, que isso vai trazer muitos benefícios. Vamos lá para o nosso 7º erro a ser evitado: ceder a birras. As birras são uma linguagem imatura que os filhos geralmente usam. E, aliás, convém dizer que alguns adultos também fazem uso de birras, né? É o tal do ficou emburrado, fechou a cara, virou para o outro lado, dormiu sem falar, não cumprimentou quando chegou, né? Felizmente tem adultos imaturos que desenvolvem-se também dessa forma e cultivam esse tipo de atitude e servem de péssimos exemplos. Mas vamos falar dos filhos. Ser indulgente com birras, né? É uma coisa que vai trazer também distorção de caráter na vida dos nossos filhos. Você não pode ser, vamos usar uma palavra corriqueira, mas aqui cabe bem, frouxa. Você não pode ser aquela mãe que simplesmente cede, agora não é a ameaça que você está fazendo, mas é a ameaça que você está recebendo, a birras dos seus filhos. Tem tantos estudos muito bons para serem feitos, porque esse é um assunto muito amplo, né? Eu te aconselho a se aprofundar em como controlar, desfazer e superar birras, sejam elas infantis, sejam elas juvenis e talvez até adultas, né? Mas uma coisa você tem que estar decidida: eu não me deixarei vencer por esse tipo de atitude. Porque cada vez que você cede uma birra, você está mandando uma mensagem subliminar para o inconsciente daquela pessoa. Esse jeito funciona. Isso aqui dá certo. Eu fecho a cara, eu me jogo no chão, eu me tranco no quarto, eu bato as portas e a minha mãe cede à minha pressão. A pior delas talvez seja aquela birra do choro que não para, né? Mas se você souber usar a inteligência espiritual alinhada à inteligência emocional, você vai achar, sim, caminhos de superação para as birras. Um deles, por exemplo, a distração, tirar o foco quando é criança, no caso, né? Você tira o foco da criança daquela situação até que ela esteja calma e vocês possam lidar melhor com a circunstância. Se já é juvenil, se já é jovem, se já é adolescente, você pode usar, sim, uma conversa franca, né? Uma firmeza em amor para dizer para aquela pessoa: olha, esse caminho aí é labirinto, não vai dar bem de jeito nenhum. Esse caminho aí vai te levar a piores situações do que essa que você já está. Então, eu te aconselho a tomar a decisão de não ceder a esse tipo de erro. E se você acha que essa é uma área da sua vida que está se firmando como um calcanhar de Aquiles, está acontecendo muito, é repetitivo na sua casa, você está numa crise sobre isso, eu te aconselho a aprofundar-se num estudo sobre técnicas para lidar com birras e não ceder a elas. Eu tenho uma literatura de confiança que, no caso, hoje não tenho tempo hábil para passar para você, mas que tem me servido muito e te aconselho a procurar literatura, pessoas que estão sendo referência nessas áreas, às vezes até pedagogos, psicólogos, que podem te aconselhar, pastores, pastoras, e te ajudar a superar essa área de debilidade. E o último conselho de hoje de erro a ser evitado é a síndrome da perfeição. Esse negócio de não dar explicações para nada e nem admitir imperfeições vai trazer também rupturas nas suas relações e prejuízos para você e para as pessoas com quem você convive. Então, nós deveríamos andar com uma plaquinha pendurada: estou em obras para melhor servir você. No meu consciente, no meu inconsciente, essa é a mensagem que eu passo para mim mesma e procuro passar para os outros. Não sou perfeita, estou em formação, estou em crescimento, chegarei onde Deus quer, posso falhar, mas estou disposta a corrigir. Seja paciente consigo, com o próximo e, se for preciso, explique-se. Peça perdão, peça desculpas,
volte atrás, queira ser compreendido e admita quando você erra. Uma das coisas que mais incomoda as pessoas com quem a gente convive é exatamente aquela sensação de que somos invencíveis, somos superpoderosos, nunca nos deixaremos convencer. Isso não é verdade, porque tem horas sim que a mãe, o pai, o líder, a autoridade também precisa mudar de opinião, de decisão, precisa ser sim convencido, né? Precisa ser flexível, vulnerável, verdadeiro, né? Amoroso o suficiente, íntegro, santo para dizer: admito estar errado e posso consertar. Quando aquela pessoa que está do outro lado da relação passar por qualquer tipo de crise, ela vai ver você, mãe e pai, como alguém confiável, alguém que também admite erros, reconhece, recomeça, conserta, reconsidera e pode e vai ajudá-los. Vamos terminar por aqui o nosso vídeo de hoje e eu espero que você seja uma mãe ou quem sabe até um papai que está aqui conosco cada dia mais bem-sucedido com a graça de Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso para nos apoiar, curta esse vídeo, compartilhe e até a semana que vem, se Deus quiser.